Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao canal Wikiodonto 32, mais um podcast. E na verdade esse daqui não estava nem programado, mas no último podcast que a gente fez, eu e Eduardo Picanso, acabou que é muito assunto e a gente viu a necessidade de fazer esse novo podcast aqui. E a gente até combinou que foi um papo reto, papo preto no branco, a gente veio até com a mesma camisa, cor de camisa, né? Eduardo com a camisa preta, eu com a camisa branca, e para a gente falar não da mesma coisa que a gente falou, logicamente, do outro, né? Então, assim, importante, se inscreva no nosso canal, o Wikiodonto 32, a gente está em todas as plataformas, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Instagram, Facebook, Twitter. É isso aí, até com sotaque, né, Eduardo? Então, gente, importante aí, assistam, comentem, façam crítica, pode xingar a gente, mas é importante para a gente saber o caminho que a gente está tomando aqui, se está certo, se está errado, se concordar, ótimo, se não concordar também está valendo. E então o papo hoje vai ser sobre o que, Eduardo? Bem-vindo mais uma vez, deixa eu te agradecer aqui pela primeira vez que você esteve aqui, foi o primeiro podcast do canal que a gente fez. E sem combinar nada, eu acho que ficou muito bacana, né? Não sei qual foi a impressão que você teve, não sei o que vocês que assistiram também tiveram de impressão. Assim, bom, parece que foi bacana, pelo que comentaram, pelo que falaram, eu acho que foi bacana, né? Recebi muitos directs, muitos comentários. Pois então, a gente acha que foi bacana, mas é difícil a gente se autoavaliar. Mas o que ficou certo daquele podcast é que a gente ia ter que fazer esse outro aqui para falar de outro assunto, para complementar sobre todo o teu know-how que você tem nessa área de administração, de gestão e tal. Então tá a gente aqui de novo. Bem-vindo de volta novamente. Obrigado mais uma vez por ter atendido aí o convite. Cara, os microfones são seus. Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, Eduardo. Obrigado, Sandro. Muito bom. Eu vou tentar lembrar um pouco do que a gente falou da outra vez, que foi sobre a instalação do dentista, sobre montar ou não montar um consultório, ter ou não ter um negócio. A gente falou sobre isso. Então, eu acho que é importante quem está assistindo esse podcast que vá no primeiro podcast que a gente fez, porque ele é de total importância para que o dentista tenha consciência. Situar, né? Exatamente, para que ele monte o consultório de forma correta e não fundamentado no movimento de manada, como a maioria monta consultório, sem ter a menor noção de nada. Então, não sabe nem quanto está custando uma caixa de luva em tempos de pandemia, né? Exato, isso a gente vai abordar hoje. Exatamente, vai abordar isso agora, porque é interessante que a primeira coisa que a gente tem que saber é se a gente vai montar um consultório ou não. Para saber isso, você falou no último episódio que a gente precisava montar um business plan, um plano de negócio. E no plano de negócio, a gente precisa ter no planejamento financeiro, que faz parte do plano, está abaixo do plano estratégico. Inclusive, como eu falei no episódio passado, está no plano tático, a tua cadeira gerencial de finanças, você entender quanto custa você ser quem você é no consultório que você tem. Então, já posso... Até coloquei aqui, né? Já posso me basear nisso? Posso me basear nisso? Até coloquei aqui para assim, coisas que na verdade são do dia a dia, que muitas vezes a gente vê na rotina de alguns dentistas que não faz sentido nenhum. Uma pessoa vai ao teu consultório adquirir ali todos os seus conhecimentos para você diagnosticar, para você apresentar um plano de tratamento para ele, e de repente o cara não cobra consulta. Como é que é isso? Como é que ele paga os custos dele, do consultório, da clínica, sem cobrar consulta, que na verdade é até proibido, né? Assim, acho que você que... Eu vou além. Pois é, mas assim, é até proibido, né? Mas, poxa, mesmo que não fosse proibido, não dá para entender. Quer dizer, você que está aqui acompanhando a gente vai entender um pouquinho que não dá para ser, né? Exato. Fala aí pra gente. Exato. Então vamos lá. Existem alguns locais no Brasil
onde culturalmente não se cobra consulta. Mas culturalmente o que acontece? É a formação do dentista que está muito ruim em relação a ele ter a percepção que ele é dono de um negócio. Então, eu vou separar essa resposta em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre quanto custa eu sei quem eu sou. E a segunda parte, que talvez eu até comece por ela, é quando eu vou falar de posicionamento estratégico de preço. Uhum. Então, para quem está assistindo a gente aqui, eu quero que você pegue essa reflexão. Posicionamento estratégico de preço. Depois eu vou falar o que leva a você cobrar consulta ou não. Mas posicionamento. Se eu chego para o Sandro, imagina que eu estou aqui, o Sandro é de Niterói, não é de Niterói? Eu moro em Niterói, mas meu consultório é no Rio. Consultório no Rio de Janeiro. Uhum. Imagina que eu caí de paraquedas em Niterói, não conheço ninguém em Niterói. Certo. Tá? E chego lá, preciso de um dentista, ou um médico para tirar uma unha encravada, ou um médico para fazer, sei lá, uma cirurgia plástica, ou qualquer profissional que eu não conheça. Correto. Eu vou chegar lá e vou pedir indicação para as pessoas que são da minha referência, para que me indiquem um profissional. E aí, a primeira pessoa que eu pedi indicação me indicou um profissional que cobra R$1.000 a consulta. O segundo me indicou outro que cobra R$300 a consulta. Na mesma especialidade, mesma coisa? Mesmo, eu pedi, olha só, eu tô com o dente faltando aqui, ó. Certo. Tô com o dente faltando aqui. Ó, eu quero fazer meu nariz. Olha, eu quero fazer um botox. Olha, meu dente tá feio. Eu quero melhorar a estética dele. Certo. Conhece algum profissional para me ajudar? Uhum. Ah, conheço. Vai no Dr. Picanço. Certo. Dr. Picanço lá, em Niterói, ele cobra R$1.000 a consulta. Uhum. O outro amigo que eu pedi indicação falou, tem um dente aqui que é muito bom, ele cobra R$300 a consulta. Tem um outro que cobra R$50 a consulta. E tem um outro que cobra 0, não cobra consulta. Então entenda que, de acordo com o nicho de mercado que você quer atuar, eu cobrar 1.000, 350 ou nada, eu me posicionei de quanto eu estou valendo. Sim. Se você pega um nicho de cliente que é um cliente exigente, ele nem pensa em ligar porque não cobra e nem pensa em ligar porque cobra 50. Porque esses dois se posicionaram como não tem valor. Então quando é que você vai querer um cliente que valorize se nem você se valoriza? Mas é engraçado, né, Eduardo, você tocar nesse assunto, porque Ó, gente, só uma pausa. Gente, no outro podcast, ele me ofereceu esse whiskinho aqui, eu falei, botou um whisky, eu só vou se tiver botar aquele whisky de novo, né? Eu falei, não, 12 anos. Então eu vou ter que dar um... Não é todo dia que tem um 12 anos pra gente. Tintim. Mas é 18, tá? Esse é 18? Envelheceu. Maior de idade. Levei 6 anos pra voltar. Só pra maiores de idade. Não, mas voltando aqui ao assunto, cara, é interessante como as pessoas também culturalmente... E a água de hoje é com gás, hein? A passada era sem gás, de hoje é com gás. Upgrades. Deu um tempinho da gente se estruturar melhor. Olha só, mas é engraçado como é cultural, de repente as pessoas, de uma maneira geral, que tem a ver com o que você acabou de falar em relação a preço. Posicionamento. Só do preço em si, das pessoas julgarem só pelo preço. Não necessariamente quem está cobrando mais é o que é o melhor profissional, né? Sim. E o que não está cobrando nada, com certeza... Mas ele é percebido como ruim. Pois é isso que eu tô falando, essa questão dessa percepção, né? E de repente, isso vale para tudo. Uma bolsa, um relógio, um carro... Assim, isso gera, talvez da indústria mesmo, do marketing em si, gera uma sensação de que o preço está agregado necessariamente à qualidade. Nem sempre isso acontece. Exato. Tem uma certa faixa aí que de repente as coisas se confundem, de repente, né? Sim, porque a pessoa ela pode se basear nisso para se posicionar como AAA. Certo. Só que se ela não for AAA, ela não se mantém. Não se mantém. Então, perfeito. Por isso que eu puxei esse gancho aí sem a gente combinar nada, gente. Aqui não tem nada combinado. Aqui, ó. Olha a minha pauta aqui, ó. Não tem pauta, entendeu? Não tem nada combinado. É lógico que eu tô mostrando pra câmera, mas quem tá só ouvindo, olha só. Depois pode olhar lá nas imagens, né? Que vai ficar... Olha o VAR. Olha o VAR, não tem pauta. Então, vai ficar lá, né? Também nos nossos canais lá no YouTube, para quem quiser ver a imagem do que a gente está falando aqui, para comprovar que é verdade. Né?
Não tem pauta, porque o papo aqui fluiu tão bem da primeira vez que agora também... E também não tinha pauta a primeira, né? Também não tinha pauta. Não tinha pauta, mas assim, eu já conheço o Picanço há algum tempo e acompanho muito o trabalho dele. Então, assim, não precisava ter pauta. Se a gente fizesse alguma pauta, era capaz de dar errado. Era capaz de dar errado. Né? Então, assim, a gente veio aqui para o mesmo formato porque, cara, tem certeza que vai acrescentar na tua vida. Não deixe de ver, comentar aqui, assistir, compartilhar para os colegas que não conhecem o Picanço aqui, que vai acrescentar muito na vida do dia a dia. Vamos lá, Picanço. Então, em relação ao cara que cobra 1.000 e o cara que não cobra nada. Aí... Exato. Então, assim, a gente tem essa parte que é posicionamento estratégico de preço. Certo. Para isso, você tem que ter um negócio, como eu falei, no último podcast, ele tem que estar todo montado, o teu cenário, o teu atendimento, para que esse posicionamento seja corroborado pelo teu atendimento. Certo. Então, assim, o teu preço, ele acompanha o atendimento e aí a pessoa paga. Então, de acordo com o nicho de cliente que você quer, você precisa se posicionar. Certo. E ao não cobrar consulta, você está se colocando numa posição que você não tem valor. Agora, vamos a outra análise do cobrar ou não cobrar consulta. E aí eu devolvo, se tiver alguém aqui nos assistindo... ou só ouvindo. Ou assistindo, ou ouvindo. Mas eu quero que você agora reflita. Porque tem muita gente que, de repente, passou num concurso, muita gente que tem algum outro tipo de negócio. Eu quero que você pense agora o que é ser um cirurgião dentista. Nesse momento, eu quero agora 5 minutos que você não faça nada a não ser me ouvir. Então, quando eu escolho ser cirurgião dentista, o que acontece? Eu invisto numa graduação. A graduação, por mais que você faça uma faculdade federal, você investe muito dinheiro, porque tudo é muito caro na faculdade. Sim. Então, vamos pegar a maioria dos colegas dentistas. Fizeram uma graduação que custa aí por volta de 4 mil por mês durante 5 anos. 4 vezes 6, 240 mil. Foi um investimento para ele ter um conhecimento básico. Graduação. Isso. Graduação, 240 mil. Se eu botar mais os insumos que eu compro, bota mais uns 60 para arredondar em 300. Não estou nem botando passagem, hospedagem, quem mora em cidade fora, que pode ter alimentação, que pode ter outro tipo de investimento. Mas minimamente uns 300 mil para você sair na porta do funil lá como um cirurgião dentista. Nesse momento você está preparado e você tem cliente? Não, você não tem cliente e nem está preparado. Então minimamente você faz 1 ou 2 pós-graduações. Cada pós-graduação custa minimamente uns 50 mil. Minimamente dura 2 anos, minimamente uns 2 pau e pouquinho por mês, minimamente uns 50 pau. Então, de 300, a gente já está em 400 para adquirir conhecimento. E eu não fiz implante para fazer implante em mim. Eu não fiz prótese para fazer prótese em mim. Eu não fiz canal para fazer canal em mim. Eu aprendi tudo isso para servir a pessoa, a quem precisa, a sociedade. Então, eu botei 400 mil do meu bolso para eu servir a sociedade. Por isso que eu quero que seja um pensamento reverso. Eu quero que você que esteja me ouvindo, se você botou 400 mil do seu bolso, 400 mil do seu bolso, para você me servir, guarda esse dinheiro aí e guarda a informação. A partir daí, eu só sei o que fazer. Vou anotar aqui. Pode anotar, 400k. 400k. Se você, agora, você só sabe como resolver o meu problema. Só que eu preciso de um local para isso. Então, quando eu pego um consultório de 40 metros quadrados, que minimamente eu consigo botar uma sala de atendimento, uma sala de espera, um micro laboratório, um banheiro, talvez mais um banheiro mais interno, dá os 40 metros e acabou, não tem mais espaço para nada. Se eu considerar o preço da obra civil no Brasil hoje, que é R$ 2.500 o metro quadrado, para fazer piso contra piso, botar divisória de drywall, botar teto rebaixado, luminária, eu vou gastar aí R$ 2.500 o metro quadrado, já dá 100 mil, só de infra. Para botar equipo, botar raio-x, botar armário, balcão de secretária, sofá, botar todos os equipamentos que a gente precisa lá dentro, minimamente você vai gastar mais uns 150 mil. Com o 100 da obra, tem 250 mil, você gastou minimamente para equipar um consultório. Só estrutura. Só estrutura. Então o investimento estrutural, ele está beirando os 300 mil. Com 400 da tua educação, você botou 700 mil na frente. E aí eu te pergunto,
Você botaria 700 mil na frente para me servir? Porque foi o que eu fiz por você. Pera aí que não parou aí. Eu botei na frente. Só que esse investimento de 250 mil, eu tenho que ter agora um provisionamento de capital para recomprar os equipamentos que vão quebrando. Sim. Que eu vou ter que substituir. Manutenção. Eu vou ter o meu custo fixo operacional para pagar minha secretária com encargos, inclusive com provisionamento de verbas rescisórias. Sim. Tem que provisionar todos os meus insumos fixos, por enquanto, ainda não cheguei no variável. Insumos fixos. Então, um consultório de 40 metros, ele não custa menos de 15, 20 mil por mês. Então, quando eu pego e penso para retornar o investimento que eu fiz em mim, retornar o investimento que eu fiz no meu consultório, porque, como eu já falei, eu não estudei para eu me atender, é para atender a sociedade. Eu não posso ter investido 700, 800 mil reais e daqui a 15 anos eu não ter minimamente recuperado o que eu botei do meu bolso para você investiu só, né? Eu não tô ganhando. Se eu tenho 700 mil daqui a 15 anos, sabe quanto é que eu ganhei de dinheiro? Nada. Pois é. Nada. Então, eu tenho que pensar no payback. Não, peraí. Repete esse número para você que é recém-formado aqui, só ter uma noção assim por alto. Repete esse número. Para o recém-formado e para o paciente também, para ele poder valorizar um pouco mais. Tudo bem. Mas assim, a gente está falando no recém-formado que está... para o paciente entender que... Por que custa? Quanto custa, né? Por que custa? Então, na hora que eu tenho 700 mil de investimento inicial, 400 em mim, 300 na estrutura. Tem estruturas de mais de 1 milhão. Sim, tá? sim. Eu estou botando um consultório de 40 metros quadrados, sim, sem nada demais. Com TV de 32 polegadas. Sim. Com piso... Você não está nem falando em microscópio. Não, scanner, nada disso. Não, né? nada disso. Então. Nada disso. Consultório simples. Simples. Então eu tenho... Simples, mas que te dê condições de te dar um serviço de qualidade. Excelente qualidade. Exato. É 1.0. É um carrinho 1.0. Perfeito. Ele vai andar... Se você quer mais luxo, você tem mais luxo. Você tem um Porsche com mais luxo. Você tem ali um 1.0 que anda, ar-condicionado, direção, e vai te levar para um lugar, não é igual a primeira classe. Perfeito. Então, na hora que eu tenho esse entendimento desse investimento, e aí eu tenho que provisionar como parcela do meu custo fixo, payback, tanto de estrutura quanto payback de investimento na minha profissão, capital para recompra de equipamento, capital para fazer um fundo de reserva, porque eu posso querer parcelar tratamento do paciente em 12 vezes, eu preciso entender de fluxo de caixa. Isso é muito comum, né? Claro, e não é só isso. O fundo de reserva e o capital de giro serve para isso? Serve se você quebrar o braço. Pois é, se você ficar parado. E se tiver uma pandemia? Uma pandemia. Se tiver uma pandemia, e não é que teve a pandemia. Teve. Então, hoje... O dentista está tendo. Quem está ouvindo agora está tendo a pandemia. Está tendo. Então, o dentista fala assim, entrou uma crise, eu não tenho dinheiro para viver. Hoje é dia... Sei lá, mas nós estamos em 2021. Abril. Né? Entrando em abril de 2021. Mas sei lá, né, cara? De repente vai estar ouvindo isso daqui lá na frente e vai falar, pô, esses caras estão falando de quê, né? Mas isso é interessante para você situar que eventos passados podem acontecer no futuro também. Se você não tiver bem calçado preventivamente para se resguardar em situações dessas inesperadas, pode ser a banca rouca do seu... Exato. E é inesperado para o dentista que insistiu em ser dentista. Não ser dono de um consultório. Certo. Porque todo mundo faz meu treinamento. Aí quando você fala dentista, ser dentista, você fala o cara que se qualificou tecnicamente só. Exato, exato. O dentista que fez meu treinamento, minimamente, ele se posicionou como dono de um negócio. Então, o que eu recomendo é que ele faça 12 meses de despesas ordinárias do consultório e de casa como montante de capital de giro. Certo. Então, quanto é? Cara, minimamente, para não ter nada de luxo no consultório, tem que pegar minha secretária. Quanto é? 2 mil. Mais 2 mil de encargo. Quanto é o aluguel? 3 mil. Luz, telefone. Eu preciso de 10 mil no consultório e pelo menos 5 mil em casa para pagar aluguel, condomínio, a conta de luz ali, sem cerveja. Sem cerveja. E o uísque?
Sem o isco. Esse 18 anos que tá aqui, sem esse 18 anos. Ô, Eduardo, o pessoal então, que tá assistindo a gente aqui vai achar que a gente é, alcoólatra. Mas olha só, isso aqui amacia a carne. Então, na hora que eu começo a entender que se 10 mil eu banco meu consultório, 5 mil eu banco minimamente minhas despesas de casa, preciso de 15. Quanto é 15 vezes 12? Dá... 15 vezes 10? 180. É isso? 180? Sei lá, cara. Eu sou 180 dentista, mil. Cara. Tem que puxar aqui a calculadora. É isso aí, dá 180 mil. Vou fazer aqui pra você. Não, já tá feito. 180 eu sei que mil. você já fez. 180 mil é o meu capital de giro que eu devo provisionar para ficar 12 meses tranquilo para pagar despesas ordinárias, não as extraordinárias. Sim. Do consultório e de casa. E aí o que acontece? Como eu faço isso e preconizo há muito tempo, sabe o que acontece comigo quando tem carnaval? Nada. Quando tem Réveillon? Nada. Feriado enforcado? Nada. Por quê? Porque o dinheiro de um ano está provisionado no ano anterior. Entendi. E aí, eu tenho uma coisa que além... É o que as empresas fazem. É isso, é o budget da empresa. Então, quando a gente faz isso, eu tenho uma coisa que é muito melhor do que ter o dinheiro, que é ter paz. Aí é a hora que você... No ano que andou bem, você se paga com dividendo? Mais ou menos. O ano que, assim, eu pego o excedente financeiro... É o dividendo. É porque o dividendo, eu tenho uma formação de preço que é muito específica. Uhum. E aí, tanto que eu criei um método, que é o MAP, Método Eduardo Picanso de Precificação. Pô, mas na verdade, eu não sabia nem que eu tinha criado. Uhum. Mas depois de quase 17 anos dando aula, falei, cara, ninguém ensina do jeito que eu ensino. Uhum. Esse método é meu. Certo. Eu fui botei o nome MAP, Método Eduardo Picanso de Precificação. Uhum. E aí, quando eu tenho esse... Só para continuar o raciocínio. Quando eu entendo quanto é o custo fixo do meu negócio, faz todo sentido que o meu cliente entenda como eu formo um preço. Porque eu preciso fazer o payback, os provisionamentos, para poder servir a ele. Então, se ele quer que meu consultório seja no local mais sofisticado, isso custa. No local menos sofisticado, isso custa menos. Mas custa. Então, eu como formador de preço, eu preciso entender qual é o componente disso na montagem do meu preço final. Quanto de custo fixo? Que eu vou multiplicar pelo tempo de execução. Para saber o meu custo hora. O famoso custo da hora clínica. A hora clínica tem que contemplar tudo isso. Se não contempla, se você coloca só a despesa que você tem no mês, você está se enganando e é por isso que o seu dinheiro não sobra e você não paga o investimento que você fez em você. Depois não paga nem o investimento que fez em você e tem gente que não tá pagando nem o mês a mês, né? Nada, nada. E assim, o que sobra um pouquinho, o cara acha que tá ganhando um dinheiro ali, que tá sobrando dinheiro. Na verdade, ele tá deixando de pagar o que ele já investiu, né? Não, ou seja, o cara tá no prejuízo ainda, né? Sandro, se você não tem uma parametrização dessa precificação, o que acontece? Pensa num equipe odontológico. Hoje o preço médio, sei lá, uns 30 pau. Imagina você tem 3 equipes. Né? Bastante. Pode variar de 15 a 80. Bota um preço médio de 30, que é mais ou menos. Tá bom. Você tem 3 cadeiras no consultório. Então, assim, se eu coloco que eu vou trocar de equipamento a cada 7 anos, eu preciso ter na minha conta de provisionamento só da cadeira 90 mil. Então, o dinheiro que está sobrando todo mês, não dá para chegar daqui a 7 anos e falar assim, eu não tenho dinheiro para trocar o equipamento. Mas você não planejou isso? Então, tem que sobrar 90 só para trocar as 3 cadeiras. E você tá pensando em 3. Vamos puxar para 1 então, assim, para ficar de repente... É porque tem muita coisa. Palatável para quem tem um só. Não, só pra gente... Vamos lá, se um custa 7, né? Se um custa 30 daqui a 7 anos... 30 você tem que ter só para trocar a sua cadeira. A sua cadeira. Né? 30 corrigido. Porque vai estar mais caro que isso. Além da correção, quanto que você gastou de manutenção durante esse tempo? Tem que cadeira quebra, né? Cadeira quebra, você tem que chamar técnico, você tem que fazer manutenção. Então assim, na verdade não são 15, né? Nem 30. É mais que isso, né? É que assim, é uma conta separada. Quanto eu provisiono para manutenção? Certo. Existe um provisionamento ano. Outro. Como é que tu faz isso? É um programa? Software. Eu criei um software que faz isso. Como é que é o nome do seu software? Né? Self-Manager. Ah, sim. Self-Manager de gestão inteligente. Eu acompanhei, inclusive você fez uma enquete sobre mais de um nome, ou foi a logo? A logo. Foi a logo. A logo. Aí, tá vendo como que eu lembro? Que você fez uma enquetezinha pra saber qual a logo. Qual a logo que era mais simpática, bacana. Isso aí. E como é que tá?
que pé que tá rodando isso cara, daí? Eu lancei ele porque, cara, eu vi que é uma parada muito sonho. muito completa, assim, principalmente para quem não tem orientação, assessoramento, tá tudo ali dentro desse programa. Software, O que eu falei até no último podcast, que eu falei da minha mentoria chamada Dentista Empresário. E como é que alguém que, vamos lá, só te interrompendo mais um segundo, uma pessoa quer entender melhor sobre esse bate-papo que a gente está tendo aqui, como é que a pessoa pode adquirir esses conhecimentos contigo, por exemplo? Como é que você está fazendo isso hoje para passar? A gente está batendo um papo aqui, gente, informal, sobre várias coisas, mas sobre esse assunto em si. Vamos lá, sou dentista, sou recém-formado, eu quero ter um consultório, eu quero poder me posicionar, eu quero saber como administrar. Como é que eu faço para adquirir esses conhecimentos contigo, Eduardo? Vamos lá. Meu treinamento hoje online, chama Dentista Empresário. Uhum. Ele pode ser comprado no formato gravado ou na mentoria que você ganha um gravado, são 60 horas. Então, essas 60 horas, elas te instalam no mundo empresarial da odontologia. Bacana. E a gente te acha o quê? Na rede social? O quê? Meu site Google? tem... No site? Qual é o nome do teu site? eduardopicanco.com.br, que é só não tem o C cedilha. Bacana. Aí você que quer seguir nessa linha aí, tem que, tem que fazer o quê? O que a gente faz como dentista? Se aprimora tecnicamente, e se você é um dentista para ser empresário, você tem que se aprimorar com conhecimentos, com assessoramento empresariais. Exato. Pode ser com você ou pode ser com qualquer outro. Um, o que não dá é para você entrar... Não fazer. Não entrar com a venda nos olhos achando que vai dar tudo certo, cai do céu. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, beleza. Se eu tivesse que indicar alguém, tá aqui na minha frente, Eduardo Picanço. Te agradeço. Então, o Self-Manager, ele nasceu, na verdade, ele nasceu de uma necessidade que eu vi ao longo de 17 anos ensinando gestão e que o dentista paralisava porque ele não conseguia fazer o cálculo de preço sozinho. Uhum. Então, eu criei uma ferramenta e que a gente fala assim... E ele também não procurava alguém especializado para ajudar nisso. Exato. Então, assim, hoje você fala assim, a odontologia é lucrativa. Gente, eu peguei 2 milhões de reais de lucro que eu tive com odontologia e investi no software para poder melhorar a classe. 2K? 2KKKK. É muito potássio. Sem sorriso, né? Porque você muito potássio. Putz, cara. Você deve ter falado, mas você tinha certeza que você estava fazendo a coisa certa. Empreender não tem. Você tem a convicção. Convicção. A certeza. Não, a gente tem a convicção de estar criando alguma coisa que é um sonho. Até para um dentista. Até porque você nunca vai saber se chegar lá na frente, olhar para trás e dizer o que fez ou o que deveria ter sido feito. É muito fácil, né? Empreender. E a sorte. Nossa, deu uma sorte, né? Pois é. Então, assim, empreender é aquilo que você falou aí, né? Nunca tenha certeza, mas você tá trabalhando para aquilo ali. E, não é qualquer um que pega um investimento, seja ele qual for, fruto do seu trabalho e aposta. Seria a palavra essa? Sim. Aposta de que você pode, sei lá, atingir o seu objetivo maior, seja ele qual for. Exato. Seja qual área for. Isso aí. Não é todo mundo que tem esse perfil, né? Exato. É um perfil de empreendedor nato. Sim. Isso no Brasil é difícil pra caramba, né? Tributo. Sim. Não. E depois, eu não poderia pegar esses 2 milhões e botar o boi na sombra? Poderia, exato. Poderia. Pra que eu vou fazer um software para ajudar o dentista? Poderia, inclusive, pensar em ir embora do Brasil, sei lá. Poderia. Mas, cara, mas eu sou brasileiro, assim, de nascença e quero ficar aqui. Eu não sei você, cara. Assim, eu quero que isso daqui dê certo, né? Cara, desde pequeno que eu me entendo por gente que eu ouço dizer que o Brasil é o país do futuro, né? Mas, cara... A gente já tá... Você tá com quantos anos? 49. 48. Final do mês, 49. A gente tá com 47. Então a gente já tá na meia idade. Pô, se o Brasil continuar sendo o Brasil do futuro, a gente vai morrer e não vai ver o futuro, né, cara? Vamos ficar esperando, né, cara? Mas exatamente esse foi o ponto. Quando eu comecei a ver qual é o legado que eu vou deixar. Porque como eu cheguei no meu sucesso, que eu parametrizei, que eu tenho minha casa, eu moro... no último andar em frente à praia, tenho meu carro. Eu não sou um cara que ligo para carro. Então, eu tenho um carro grande que tem ar-condicionado, direção.
Mas... De repente não é prioridade de outra pessoa, né? Exato, Na verdade, exato. você tem que ir em busca do seu objetivo, né? Exato. Então, assim, eu cheguei, tenho 2 filhos maravilhosos, tenho uma ex-mulher maravilhosa, tenho uma namorada maravilhosa. Eu cheguei num ponto e falei, cara, e agora? Eu vou fazer o quê? Deixar patrimônio? Porra, deixar tijolo, cara? Esse é o meu legado? Eu falei, não, eu vou mudar a odontologia. Com o que eu sei, porque eu vou mudar por quê? Porque eu posso. Porque o que eu sei, se eu tiver 20% dos dentistas que sabem o que eu sei, eles vão botar a barra do sarrafo lá pra cima. Você pode ir mais que isso, você quer, né? Sim, porque o que me move são as pessoas que eu transformo. Uhum. Foi o que eu falei. Se vocês tiverem a oportunidade de ver lá no meu IGTV, tem uma live que eu faço, eu fiz uma série especial agora. Eu faço live há 2 anos, bem antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia, chamado Live 21. O cara além do tempo dele, ó. É live 21, que é sempre 21 horas, nem sempre 21 minutos. E aí, no ano passado, eu adotei uns programas, e agora em março de 2020, eu fiz uma série especial. Agora em março de 2020, não. 2020 foi ano passado. 21. É que 2020 parece que foi um ano que não existiu, né? Se eu não fiz aniversário, não deveria contar, né? Então, eu faço uma série chamada Dentistas Sensacionais. E essa série, ela coloca pessoas que mostram o quanto elas foram transformadas por ter aberto a mente para a visão empresarial. E assim, é muito gratificante você ouvir 100% das pessoas dando feedback que se aplicaram 5%, tiveram 200% de resultado. Muito bacana. Então, isso é muito legal, isso me motiva a fazer. Então, o Self-Manager, ele foi uma maneira de eu dar uma ferramenta para o dentista poder pegar esse conhecimento e aplicar sem Excel. Excel ia dar um trabalho da porra. E assim, o que você ganha com a ferramenta é tempo. E tempo hoje, se eu te der 2 horas por dia, para quem está na nossa idade, sabe o que é isso? Assim, tudo que me dá 2 horas por dia, cara, isso vale muito. Pô, eu ia jogar mais uma partidinha de tênis. Isso vale muito, cara, isso vale muito. Vale muito. Tempo é o que o dinheiro não compra, Exato. Né? Dinheiro você recupera, saúde você recupera, mas tempo não. Se você perder o momento do teu filho, perdeu. Pois é. Se você perdeu o casamento do teu melhor amigo, você perdeu. Se você perder tempo o que não volta atrás. Tempo não volta. que não se compra, tempo que não, né? Não volta. É intangível. E aí, nesse momento, calma aí, a gente tá aqui no papo de como precificar. Sim. Por enquanto, agora eu peguei o custo fixo. Depois disso, são 7 centros de custo. Todo preço tem que contemplar. Primeiro é o custo fixo, que ele é dado em função do meu custo mensal, despesa mensal média, payback, recompra de equipamento, fundo de reserva, capital de giro, o que eu vou provisionar para isso. Isso vai ser multiplicado pelo tempo de execução de qualquer procedimento. Então, um exemplo. A minha hora clínica custa R$300. Qualquer procedimento que eu faça em 1 hora, o primeiro componente é 300. Se eu faço em 1h30, somando todas as consultas, o meu custo fixo é 450. Depois disso é meu custo variável. Quanto de insumos eu gasto naquele procedimento, já considerando a perda. Certo. Tá? Então, hoje aí eu vejo muita gente falar, a caixa de luva é R$100. Cara, qual é o impacto real disso? Tá, uma caixa de luva vem 100 luvas. Então, cada luva é R$1. Se eu uso 4 luvas num procedimento, 2 para secretária, eu uso R$4. Será que isso num preço é significativo ou não é? Cada um vai ter a sua resposta. Tá? Então, quem está num patamar de cliente AAA, talvez mais R$4, menos R$4, não faça a menor diferença. Sim. Então, depende do público, depende de onde você está. Mas a questão maior é as pessoas conseguirem enxergar isso, claro, né? Por isso tem que fazer conta. Exato, tem que fazer conta. E por isso que você está aqui falando sobre isso. O Self-Managed tem 30 dias grátis. Não sei quando é que vocês vão assinar. Até junho de 2021, ele vai ter 30 dias grátis. A partir de junho, 15 dias grátis. Então, hora do jabá. Pode entrar www.selfmanager.com.br e botar lá, quero testar 30 dias grátis. Se for depois de junho, são 15 dias, mas você vai conseguir fazer o teu cálculo. Sim. Tá? Então, o que eu falo, eu construí o Self-Manager, é uma Ferrari. Mas se você só sabe andar de bicicleta, não adianta eu te dar um carro na mão. Eu estou dando uma Ferrari. Minimamente você tem que aprender a dirigir um carro. Ou seja, aprender o que são os custos fixos, variáveis, aprender o que é o teu negócio, aprender
a parte do marketing, das vendas, do jurídico, para você entender a minha ferramenta e poder usar todos os botõezinhos que ela tem, e não são muitos. Para um empresário, dentista, eu botei o mínimo que um dentista precisa. Então, primeiro, centro de custo, custo fixo. Segundo, custo variável, que ele é separado em materiais, equipamentos de depreciação por uso, que é diferente dos de depreciação por tempo, e laboratório de prótese. Próximo centro de custo, índice de retrabalho. A cada quantos que eu repito que eu tenho que dar de graça. Pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, o cliente não vai pagar pela prestação de um serviço feito novamente se ele apresenta defeito ou algum problema. Defeito de execução. Exato. Ou alguma falha, né? Não vai, ele não paga. Então o CDC diz que o cliente não vai pagar. Mas eu estou no outro polo. Então eu tenho que calcular a cada quantos que eu dou de graça para poder colocar em cada isso aí. Então se a cada 20 restaurações uma solta quebra-dói, eu tenho que botar 1/20 de uma restauração em cada uma. Quando eu fizer 20, eu tenho neste centro de custo provisionado o valor para eu dar uma de graça para alguém. E é legal você colocar isso, porque nem sempre, quando acontece alguma falha, a culpa foi do dentista, sim, ou foi falha técnica, sim, ou foi nada. Porque a gente não está trabalhando com ciência exata. Com ciência exata, né? Sim. A gente está trabalhando com pessoas, sim, que têm hábitos, funções diferentes, hábitos diferentes, para funções. Em épocas de pandemia, as pessoas mais estressadas, tanto é que aumentou muito o índice de fratura dentária, né? Nesse período, as pessoas mais estressadas. DTM, exato. Sim. E com certeza todos esses temas a gente terá a oportunidade de conversar com outros colegas aqui também para falar sobre esses outros assuntos, né? Mas é interessante você ter dentro de um programa algo que te norteie. Até porque você pode pensar, eu sou o dentista mamãe, não falho, eu sou o melhor da especialidade. Logicamente que eu estou falando de maneira figurada, mas, cara, sempre vai falhar. Nem sempre que você faça da mesma maneira para todos os pacientes, a consequência vai ser igual, né? Sim. É lógico que você trabalhando com melhor material, com melhor técnica, você dizendo que você é bom naquilo que você faz, não significa que o resultado vai ser o mesmo aplicado em pessoas diferentes, né? E tem coisa... E você consegue prever isso dentro do seu software. Sim. Aí. Ele começa com 5% de retrabalho. E a cada 50 que você faz, ele calcula o teu retrabalho para aquele procedimento. E aí ele, na verdade, ele vai fazendo o teu preço. O teu preço. O teu preço. Legal demais. Então, assim, se você faz um a cada 50 e eu um a cada 20, a tua tabela de preço é diferente da minha. Então, de repente, a autovisão daquele dentista que se acha o bombástico... De repente, quando ele olhar lá que a média dele tiver com muita falha, ele vai falar, pô, de repente eu preciso me aprimorar nesse assunto. Exato, o meu retrabalho está muito alto. Está muito alto. Exato. O quarto centro de custo é o centro de custo de mão de obra. Porque eu preciso ter a certeza, a noção... Mão de obra qualificada. Na hora que eu estou trabalhando, eu sou dentista. Então, quanto é que eu estou recebendo ali? Eu vou receber igual qualquer dentista. Então, se sou eu que estou fazendo um trabalho no meu paciente, ou eu chamo o Sandro para fazer, ou chamo o doutor João, doutora Maria, doutora Juliana, quanto eu pago para cada um? Eu posso pagar porcentagem, comissão fixa, diária, uma remuneração mensal, não importa como, mas eu preciso alocar um X do meu preço para pagar quem está fazendo o procedimento, certo, ainda que esse procedimento seja feito por mim. Nessa hora eu sou o dentista. Certo. Próximo centro de custo é quanto eu quero de lucro. Nossa, porque na hora que eu botei o investimento na estrutura, o que eu ganho com isso? Você apostou, né? Eu ganho aquele papo lá de trás, você apostou. Exatamente. E nessa hora, o lucro não é do dentista executor de procedimento. O dentista executor de procedimento ganha o equivalente à mão de obra do preço. E aí é a técnica. Ele aplicou. É isso aí. Hora clínica. Não, hora clínica ainda é do dono. Hora clínica do dono. Não. O momento que ele executou aquilo ali, associado à técnica dele, pelo serviço que ele executou. Exato. Ele ganhou a parte dele pelo serviço que ele prestou. Perfeito. O próximo é o lucro. O lucro é do dono. O cara que botou o dinheiro. O dono vai receber o valor da hora clínica, que é o custo fixo, mais o lucro. Por quê? Porque o lucro é quanto ele vai ganhar por ter colocado 400 mil na frente. Além disso... Te interrompendo, mas você me abriu aqui uma dúvida aqui que de repente é uma dúvida de muita gente que não é dentista, né? Entraram muitas empresas
de odontologia, né? Sim. Que contratam dentistas. Sim. E, cara, como que você vê isso dentro da odontologia? É assim, é a parte empresarial da coisa, mas que o dentista não necessariamente ele está recebendo o que deveria pelo serviço que ele está prestando. Pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo, tá? Não tá, não. Tô te perguntando como um profissional de gestão. Ó. Será que não tem muito dentista sendo, digamos, explorado assim pelo teu serviço? Ou seja, ele não está recebendo nem pelo serviço que ele está prestando? Sim, mas a culpa é dele. Sim, tudo bem, mas assim, dele. talvez não seja só dele, né? De um sistema que se criou. Mas aí você se coloca como vítima, Sandro. Não, tudo bem. Eu só queria a sua opinião a respeito disso. O que você pode falar? Isso seguinte... não para mim, porque não é a minha situação, não é a sua. Sim. Mas eu tenho certeza que tem muitos colegas que estão aqui. Gente, comenta aí a respeito disso, pra gente ter uma noção mais fidedigna a respeito desse assunto, porque eu sei que tem muitos colegas que atuam dessa maneira, né? Sim. Colegas dentistas que estão nessa situação. E não cabe aqui citar nome de clínica, nada disso. É só uma análise do momento atual da odontologia. Qual a sua visão a respeito disso? Vamos lá, eu vou te falar uma palavra que eu escutei de um cara que ele tem um alto cargo de uma empresa multinacional. Quando eu apresentei o self-manager para ele, ele falou assim: Picanso, o self-manager é a última esperança do dentista para saber gestão, para competir com os grandes players. Por quê? Porque os grandes players, eles sabem gestão. E aí, o dentista que não sabe, o que acontece com ele? Ele não sabe captar cliente, não sabe ter um negócio. E aí ele sabe odontologia. Sim. E quanto mais tá ruim para ele, ao invés de ele fazer um curso de gestão, ele faz mais um curso técnico. Ele aprende orto para aprender, que ele acha que o Invisalign vai salvar, que a Hoff vai salvar, para entregar para os outros que investiram e pagando a ele não necessariamente o que ele merece. Ele não tem capacidade de ter o negócio. Sim. E aí a mentalidade dele é que ele só precisa saber odontologia. Então ele pega mais curso técnico, ele fica cada vez mais especializado sem conseguir captar um cliente. E aí quem não tem um cliente não tem nada. Sim. E aí é nessa hora que o cara fala: ó, eu ofereço aqui um pão com mortadela. E ele vai. E tem uma fila de pessoas buscando isso, e essa mesma isso fila... também tem a ver com a quantidade de faculdades de odontologia, né? Quantidade de profissionais, de repente, né? Principalmente regula, Rio de Janeiro, São Paulo, né? O mercado regula, mas aí agora eu vou na autorresponsabilidade. Porque quando eu entro num congresso e vejo aquelas filas para pegar brinde, são as mesmas pessoas que vão estar aceitando trabalhar por um pão com mortadela. Porque na hora que ela poderia... E eu adoro pão com mortadela, sem discriminação nenhuma, pão com mortadela. Só porque eu adoro, mas... Eu também adoro, mas é porque é mais barato. Então assim, eu ia falar, o Mirabel é uma Coca-Cola. Vou trabalhar... É que hoje Mirabel não existe mais, né? Nego não vai entender, não vai entender. Assim, só quem tiver dos 40 para cima. Mas você vai trocar por um pão semiolo com manteiga. Porque ficou na fila ali no brinde, 2 horas no congresso, que poderia ter feito um treinamento de gestão, ter entrado no stand para ver como é que um produto é feito, por que eu compraria esse e não compraria o outro. A pessoa fica 2 horas numa fila para pegar uma pasta de dente. Então, essa pessoa, ela é responsável pela formação dela como dona de um negócio. E se ela não faz a formação, a responsabilidade é dela. Então, na hora que vem uma empresa, fala assim, ó, tô abrindo vaga aqui para a empresa XYZ e ofereço isso aqui, vai ter uma fila na porta, o que o dentista não sabe fazer? O cara é ótimo de prótese, o cara é ótimo de implante de cirurgia, mas ele não sabe contratar, motivar, treinar a equipe. Ele não sabe criar a ter o próprio negócio. Ele não sabe ter o negócio dele. E é nesse ponto que eu falo. É nesse ponto que ele não recebe nem o que ele merece. Exatamente. E é nesse ponto que eu falo, você quer ter um consultório, você precisa ser dentista empresário. Sim. Se você não quer, tá tudo bem. Você vai arrumar um emprego. Sim. Vai fazer um concurso. Fazer qualquer outra coisa. Mas quando, minimamente, para eu te ajudar lá no meu treinamento de dentista empresário, eu tenho que ter de você a resposta aonde é que você quer chegar. Se você não sabe, eu não consigo te ajudar. Você olha no espelho, quem é a pessoa que você quer ser? Se você sabe quem é, eu consigo te ajudar. Se você quer ir para Maldivas, eu tenho que saber que é Maldivas. Senão, eu posso ajustar a rota, mudar, botar o veículo errado. Você não vai chegar onde você quer chegar. Mas, de repente, tem muita gente que não sabe onde quer chegar e, de repente, começa a ir por um caminho e se descobre, não?
Assim, sim, com a gente foi isso, né? Pois é, então assim, mas é porque de repente você não sabe aonde você vai chegar, mas você tem noção que assim, ó, tô fazendo aqui, não tá dando certo, eu tenho que me ajustar, tenho que me adequar, mas eu não quero, é isso aqui, ou isso aqui eu não quero. Mas ter a consciência que eu preciso saber... Determinação, né? Ter a consciência que eu preciso saber qual é a minha Roma, qual é o meu norte, saber qual é, ter a consciência disso faz com que o meu experimento seja muito mais direcionado. Sim, eu não sei, mas eu preciso saber qual é. Porque aí eu vou... Não, eu quero ver... O Sandro trabalha com prótese. O Sandro é muito bom de prótese. Eu quero... pra mim, a minha parada vai ser essa. E chega lá, experimenta e não é. Não, é cirurgia. Experimento não é. A parada é dar aula em faculdade. Você vai se achar. Mas você vai fazer testes para que você busque a sua Roma, para que você busque a sua Maldivas. Então... Se você não sabe isso, você vai só trabalhar como técnico. E aí o mercado vai te jantar. Sim. Então ser bom tecnicamente não te leva para lugar nenhum somente por esse fator. Tá? Então, só para fechar a formação de preço, centro de custo 1, custo fixos, 2, variável, que é o material, equipamento que deprecia por uso e laboratório, retrabalho, mão de obra, lucro, provisionamento para impostos. Eu não vou ter tempo de falar aqui diferença de pessoa física e jurídica, tá? Mas eu quero que acabe com aquela lenda que ser pessoa jurídica é melhor porque é 16%, pessoa física é melhor, pior porque é 27,5%. Aprenda o que é a alíquota efetiva. Tá? Porque eu hoje trabalho com um faturamento de quase 100 mil reais, minha alíquota efetiva é perto de 8% na pessoa física. Então eu preciso saber qual é essa parte tributária para fazer de forma inteligente. E meu contador não faz isso. Sou eu, como dono, que eu tenho que saber. Meu contador está interessado que meu DARF esteja pago. Certo. Então, eu ensino isso na minha mentoria. E, por último, encargo de cartão. Vou agora dar uma dica valiosa em relação ao último centro de custo da formação de preço, que é quanto você vai provisionar para taxa de cartão. Eu hoje uso o Grupo Index. Eu sou associado ao Grupo Index. É Index com 2x, né? O Grupo Index... Você pode ir lá, o grupoindex.com.br/adesão, para você se cadastrar. Eu pago hoje R$ 149,90 por mês. E o que isso me dá? Eu não aceitava cartão de crédito até 6 meses atrás. Nunca aceitei. 25 anos de formado. Por que eu comecei a aceitar? Quando eu faço um provisionamento desse centro de custo, o Index, ele me paga no dia seguinte o valor que eu cobro, tá? Com menos 6,2% em 12 vezes, menos 8,02 em 18 vezes. O que isso quer dizer? Legal disso que você não precisa provisionar, que você tinha falado, né? A respeito do fluxo de caixa, né? Exato. É interessante. E melhor do que isso, o dentista não tem, às vezes, um hábito de assim, vou fazer aqui, vai dar 20 mil esse tratamento. Doutor, mas se eu pagar à vista, você me dá 10%? Gente, 10% hoje com índice é burrice. Por quê? Porque hoje eu parcelo em 18 vezes para o paciente, o Index me paga com menos 8%. Ou seja, meu paciente paga em 18% e eu recebo à vista com menos 8%. O paciente não me paga à vista, mas o Index me paga. Entendi. Através do PagSeguro. Ou seja, você recebe à vista e o paciente ainda paga parcelado. Paga em 18 vezes. Então, hoje, eu não vendo um tratamento de 20 mil por 20 mil. Eu vendo em 18 de tanto. Já provisionando 8%, que é quanto eu vou alocar para pagar o cartão de crédito. Entendi. Então, na minha formação de preço, eu sei quanto eu vou... E se o cara pagar à vista, aquilo vira lucro. Se ele paga à vista, sim, aqueles 8% viram lucro. Então, mas eu tenho, na formação, quanto eu estou alocando de custo fixo, e eu vejo o percentual que impacta no meu preço, o variável, retrabalho, mão de obra, lucro, impostos e encargos de cartão. Isso aqui somado vai dar um preço. Se eu tiver algum procedimento que tem um risco maior, o que tem que aumentar? O meu lucro. Então, aumenta o preço, o meu lucro aumenta. E aí, quando eu tenho isso no Self-Manager, você consegue ver isso de uma forma muito nítida. O bacana é que você já tem isso aí, né? Porque se você, com esse monte de informação que você deu aí, poxa, para quem não faz uma gestão mínima do consultório, o cara vai se perder pelo meio do caminho aí, Eu vou dar um exemplo pra gente fechar aqui, que a gente já tá batendo o tempo do nosso podcast. Isso aí, Tom. Para fazer ofertar para um paciente meu um tratamento de Botox. E aí eu vou falar quem oferece
aqueles milagres do marketing digital. Eu quero vender 100k, o dentista 100k, odontologia 100k, vender 100 mil. Porque para vender 100 mil você tem que entregar os 100 mil. É diferente de um produto digital. O problema é que dentista, na verdade, ele tem uma mão de obra limitada, né? A gente não vende produto, né? A gente não tem um infoproduto, vende, né? A gente não compra e vende, né? Exato. Revende, né? Tem a mão de obra. Então, na hora que eu pego isso, eu vou dar o meu exemplo. Então, para fazer uma aplicação de toxina, em média, eu posso separar quanto de tempo de execução. Porque, assim, eu vou fazer uma análise de um paciente, vou conversar com ela, me dedicando a entender o problema dela. E vou marcar mais uma consulta para fazer uma revisão. Certo. Eu não chamo de retoque, porque quando você fala que é retoque, você está assumindo que você errou. Você está assumindo que errou. Entendi. Então, vou fazer uma consulta de reavaliação, de revisão. Só que nisso, o meu tempo de execução vai de 60 para 90 minutos. Certo. A minha hora clínica... Eu te falei, isso serve para qualquer procedimento, né? Você está dando um exemplo aqui, mas que serve para qualquer procedimento. Qualquer um. Então, a minha hora clínica, Eduardo Picanso, me custa R$300. Certo. Eu tenho em média 30 mil de custo fixo com 100 horas para trabalhar. Aquela conta que eu já mostrei para você. Sim. Então a minha hora é 300. Então, se eu faço alguma coisa em 1h30, me custa 450. Em média, quanto eu gasto de material? Posso ter um gasto médio com o EPI, com luva, com produto, 500 pratos, 550. Já chega a R$1.000. Vou botar meu índice de retrabalho, vou botar quanto eu vou pagar para mão de obra. Vou receber R$200 para fazer isso. Botei R$200 para fazer isso. Certo. Tá? Então já foi para 1.200. 200 de imposto, 1.400. 50 de cartão, 1.450. E 200 de lucro, 1.650. Dos 1.650, 200 é lucro. E aí vem um amiguinho do lado do marketing digital, não, vamos fazer uma campanha, vamos vender 100 Botox por 1.000 cada um, para você fazer 100k. Sabe o que acontece? Quando você bota no Self-Manager, ele vai te mostrar aqui, ó, querido, você vai ter R$400 de prejuízo a cada um que você vende por 1.000. Quer vender? Vende se quiser. Só que agora não tem mais a ignorância de ignorar quanto tá te custando fazer aquilo por aquele preço, naquele local, com aquele profissional, com tudo que a gente desmembrou nessa formação de preço. E o bacana de você estar falando isso daqui é porque de repente vem alguém que é um outsider aí da odontologia, né, mas que tem uma outra visão de gestão e de repente propõe algo que não tem nada a ver com saúde. A gente como profissional de saúde, como eu falei aqui um pouquinho, né, a gente não vende ou revende produtos, né, cara. E interessante dessa ferramenta... Vale mais um podcast. Então, cara, então vamos ter que botar mais um, né? Vamos botar, em breve, vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Vai de novo de camisa preta e preto no branco. Aqui é preto no... A gente é preto no branco. Então, mas só para eu concluir o meu raciocínio aqui e deixar para você fechar aí, entender de cada setor, de cada profissão, ela é muito particular e depende de muita coisa. Você tem uma ferramenta que te dá essa visão, gera uma situação como essa. De repente, algo que funciona para outra situação, nessa vai gerar um prejuízo tremendo. E, de repente, quem faz nem sabe que está tomando prejuízo. Esse é o ponto. Então, bom, gente, pra gente fechar esse podcast aqui, então assim... Acabou o uísque, acabou a água, acabou o amendolim. Não acabou não. Mas só pra gente fechar aqui, obrigado por quem tá aqui assistindo a gente. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, compartilhar, comentar, criticar. Isso tudo é importante pra gente tá trazendo outros colegas aqui. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo segundo podcast que a gente marcou de fazer e acabamos desdobrando para o segundo. Muito obrigado mais uma vez por gastar seu tempo aqui. Depois você bota na planilha lá para ver quanto é que isso custou. Não, o investimento é meu, entendeu? Você bota lá na planilha qual foi, que eu vou ter que bancar isso daí lá. Ele vai me calcular e aí a margem de lucro que ele vai colocar é onde ele vai esticar aí. Cara, foi um prazerzaço ter você aqui de novo. Cara, te admiro pra caramba como profissional e como pessoa, tá? Obrigado mais uma vez de estar aqui. Deixar as palavras finais aí para você. O que você achou? Você disse que é uma experiência nova para você, podcast. Você que é um cara super antenado nos dias atuais, em redes sociais, é um cara que palestra, dá curso. Qual foi a experiência aí em relação ao podcast? Foi bacana? Cara, muito legal, Sandro, porque assim, eu falei para você no primeiro podcast
que eu nunca tinha feito um. Sim. Então, a primeira e a segunda eu dei contigo, né? Então, já... A terceira vai ser também, né? Você entende de quando a gente marca isso. Você já viu aí que tem assunto, né? Tem assunto, não. Tem assunto. A gente falar de... Esse tema descomoditização, a gente pode falar sobre isso. Aí, como não ser commodity, Beleza. A gente pode falar sobre isso. Mas eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que, como a gente falou, de poder criar um conteúdo que transforme, como eu falei, se transformar uma vida com esse podcast, já valeu a gente ter vindo aqui, e esse é o nosso legado, tá? Então, quem achar que fez sentido, aqui tem um Instagram, as redes sociais do Wickedonto 32, segue, ativa o sininho. A gente vai fechar ali com... Vamos juntos, WO32. WO32. Quem quiser me seguir, só botar lá Eduardo Picanço. Se tiver com preguiça, bota Eduardo Pica, que me acha. @Eduardo Pica, vai me achar. E ali eu boto conteúdos que, de fato, amadureçam a pessoa. Tá? Então, a pessoa que resolveu ser protagonista da sua história vai estar comigo e eu vou ajudar. Quem quiser ficar de vítima, eu espero que amadureça, que quando quiser virar protagonista, pode me procurar. Sempre é tempo de procurar, né? Se melhorar, né? Cada um no seu momento. É isso aí. E a gente também nunca acha que chegou ao topo, né? A gente está sempre procurando se aprimorar. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espere que novidades vêm por aí. Um abraço, Picanço. A gente se encontra por aí. Já está marcado não. Já está firmado que a gente vai ter que fazer mais um podcast. E vamos lá, um abraço. Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.